Além de ser algo temido pelas pessoas, uma demissão também pode trazer dor de cabeça e burocracia. Mas calma, a gente vai te ajudar a estar preparado para saber lidar e até ajudar outras pessoas neste momento. É por isso que hoje eu converso com o advogado trabalhista Cristiano. Cristiano, bem-vindo novamente ao Ver Mais. Já nos explique. Demissão é um termo popular que a gente usa para tudo, mas existem vários tipos de demissões, é isso mesmo? Olá, boa tarde, Eduarda. Sim, exatamente. Demissão é a modalidade quando o empregado pede o desligamento. Quando a empresa resolve mandar embora, o termo correto é despedida sem justa causa. Nós temos também a rescisão por mútuo acordo, quando as partes resolvem de forma recíproca rescindir o contrato. E a rescisão do contrato por justa causa, pode ser por culpa do empregado ou por culpa da empresa, que sendo da empresa a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Se acontece alguma coisa, então o colaborador ele mesmo pode pedir uma justa causa? Pode, se a empresa, por exemplo, não pagar salários, se a empresa não recolher corretamente o fundo de garantia, em alguns casos, né? Enfim, a empresa também tem as obrigações contratuais e legais e se ela vier a descumprir essas obrigações, o empregado pode considerar rescindido o contrato de trabalho por culpa da empresa. E quais são os direitos do trabalhador quando ele pede a demissão? Quando ele pede a demissão, ele vai ter direito ao saldo de salário do mês que ele trabalhou, as férias integrais, se houver ou proporcionais, acrescidas do terço, mais o 13º proporcional. E se a empresa, se ao contrário, a empresa chega e faz o desligamento dele, ele tem mais direitos? Sim. A empresa vai ter que pagar o aviso prévio, caso resolva que ele não trabalhe nesse período. Terá direito às férias integrais e proporcionais, acrescidas de um terço, 13º salário, além da multa de 40% sobre o fundo de garantia e também, se ele não optou pelo saque aniversário, ele poderá sacar o saldo integral do fundo de garantia, além também da questão do seguro-desemprego, né? Ele poderá sacar o seguro-desemprego desde que ele preencha os requisitos legais. Quem pede a demissão não pode ter o seguro-desemprego? Não. Se ele pedir demissão, a lei presume que ele já está amparado em outro serviço, ou já tem uma expectativa de algum outro trabalho por ter optado pela rescisão, então não tem direito nem ao seguro-desemprego, nem ao saque do FGTS. E esse aviso prévio, o pessoal brinca, né? Pagar os 30, popularmente conhecido, ele precisa ser feito se a empresa avisa antes ou a pessoa não precisa pagar os 30? E quando vai pedir demissão também muda? Se a empresa demitir, desligar o empregado, aí a empresa tem a opção de permitir que ele cumpra os 30 dias ou indenizar esse período. Pode ser 30, pode ser 33, 36, que a cada ano de trabalho ele ganha 3 dias de aviso prévio. Por outro lado, se o empregado pedir demissão, ele terá que cumprir pelo menos os 30 dias, sob pena de ter descontado da sua rescisão esse valor. Mas hoje se fala bastante, eu lembro assim da questão da carta de indicação. Se ele já tem um outro emprego e precisa chegar, a partir do dia 1º eu preciso estar no novo emprego, ele não precisa pagar os 30, é isso? Precisa. Precisa mesmo assim? Vai meio da empresa negociar e ser amigável? Essa é uma falsa impressão que nós temos no senso comum, né, de que se o empregado chegar com a carta de recomendação, a empresa estaria obrigada a dispensá-lo de imediato. Não é assim. A lei exige que ele cumpra os 30 dias ou pode fazer aquele acordo mútuo, enfim, conversar com a empresa. Vai depender muito da boa relação entre empregado e patrão. Isso eu acho que ajuda bastante. E na questão de justa causa, que era o que a gente estava falando antes aqui, a gente tem a impressão que a justa causa é muito difícil de acontecer e você falou que não. O que leva uma demissão à justa causa? A justa causa tem vários critérios, por exemplo, ato de improbidade é um dos critérios. O empregado praticou um ato ilegal, furtou algo da empresa ou desviou dinheiro, ofensas verbais, ofensas físicas, eu vou lá e agrido meu empregador, dou um soco nele. Então, ou um colega de trabalho, então já são fatores que justificam a aplicação de uma justa causa. É claro, sempre deixando claro que o ônus de prova do fato que ensejou a justa causa é sempre da empresa. Em juízo, por exemplo, a empresa terá que demonstrar por vídeos, fotos, prova testemunhal. É sempre importante que ela faça uma sindicância, ouvindo testemunhas e os envolvidos, para ter uma certeza maior quanto à aplicação da penalidade que é máxima, né, que é a rescisão por justa causa. E falam que quem é demitido por justa causa não tem direito a nada. Isso é verdade? Perde a maioria dos direitos, mas tem direito ao saldo de salários e às férias vencidas. Aos demais direitos aí realmente não tem direito mesmo.
Ele não pode nem depois ficar com seguro-desemprego. Também não. Também não. Também não. Porque a justa causa ela é considerada mais grave do que o próprio pedido de demissão. Então, se não cabe seguro-desemprego no pedido de demissão, com menos razão ainda seria na justa causa. E outra questão que às vezes gera polêmica é, eu fui demitido, fui desligado da empresa, a empresa me desligou e ela ainda não acertou comigo todos esses direitos, esse pagamento. Quanto tempo a empresa tem para fazer esse acerto? O prazo legal é 10 dias contados da data da rescisão. Então, a data que a empresa acertou para fazer a rescisão com o empregado, né? Então, a partir desse prazo tem 10 dias. Se porventura extrapolar esse prazo, a empresa tem que pagar uma multa, a gente chama multa do artigo 477 da CLT, correspondente a um salário, uma remuneração do empregado. E tem aquelas pessoas que às vezes ainda estão nos 90 dias de experiência e acabam sendo desligadas. Pode isso acontecer? O que muda? Pode. A experiência, na verdade, é um período de adaptação, que serve tanto para a empresa quanto para o empregado. Se a empresa perceber que o empregado não está tendo um desempenho satisfatório, ela pode desligar antes mesmo dos 90 dias. Porém, ela terá que indenizar metade do tempo faltante para o término do contrato. Por exemplo, se faltar 20 dias para terminar, terá que pagar 10. E a mesma coisa o colaborador, né? Se ele pedir o desligamento durante a demissão, porque desligamento é quando é a empresa, demissão quando a gente pede. Perfeito. Se o colaborador pedir a demissão, ele também tem que pagar esses 10 dias, se faltar 20? Sim, o critério de cálculo é um pouquinho diferente, mas em resumo ele vai ter que indenizar o prejuízo que a empresa teve com esse encerramento antecipado. E antes a gente estava falando em justa causa, tem uma coisa que hoje em dia gera bastante polêmica, que são as redes sociais. Uma postagem indevida nas redes sociais pode gerar demissão e até justa causa? Pode. Um exemplo muito comum é aquele empregado que está de licença médica, né, apresenta o atestado para a empresa e daí no mesmo dia, no dia seguinte do tempo de afastamento, ele é visto numa balada, ele é visto viajando numa praia. Então isso caracteriza o que a gente chama de ato de improbidade, né? Até seria de certa forma uma falsidade da parte dele e configura a justa causa. Temos outras situações também que o empregado publica situações internas da empresa, questões de sigilo que também podem ensejar a aplicação da justa causa. Lembrando, né, que quando a gente está trabalhando em alguma profissão é sempre uma via de mão dupla. Então, o colaborador tem seus deveres, seus direitos e o empregador também, né? Perfeito. O contrato de trabalho é um contrato como qualquer outro, vai estabelecer para ambas as partes direitos e obrigações. A gente fala que é um contrato sinalagmático, né? Estabelece direitos e obrigações recíprocas. Muito obrigada, Cristiano, mais uma vez por vir aí tirar algumas dúvidas nossas. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.